Bom dia, gente! 2021 e eu tenho certeza que, como eu, vocês têm metas aí para alcançar, né? Então, hoje, no programa de hoje, o programa Bom Dia com Dicas, nós vamos conversar com o coach Saulo Pedroso, que vai estar falando aí pra gente 6 passos para você chegar no seu objetivo. Tá, gente? Então vamos lá ouvir o que o Saulo tem para falar pra gente. Então vamos lá? Saulo, bom dia. Bom dia, Sandra. Poxa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. 2021, novo ano, né? Passamos um ano aí meio complicado, mas isso não quer dizer que não temos metas para alcançar 2021, não é verdade? Tem aquela pessoa que põe na sua agenda todo o seu plano e é isso que você vai nos ensinar, não é verdade? Você vai passar para todos nós 6 passos para chegar nessa realização. E aí, Saulo, fala aí pra gente um pouco. Bom dia, feliz 2021 para você. E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Eu vou ajudar vocês a trilhar uma jornada da realização. Os 6 passos que você precisa fazer, precisa definir para você alcançar as suas conquistas, as suas metas, os seus sonhos. Poxa, muito legal. Mas antes desses 6 passos, eu gostaria que o Saulo falasse aí da profissão dele, o que ele faz, além de coach, né? Então fala um pouquinho aí dessa questão do trabalho como coach, né? Que é justamente isso, né? Nos ajuda também, né? Na questão mental, na questão da organização, para a gente chegar nas nossas metas, não é isso? Isso mesmo. Então eu sou o Saulo Pedroso, eu sou coach criacional, mas além de coach, vou começar um pouquinho lá de trás, né? Eu sou administrador de formação, sou especialista em gestão empresarial e me apaixonei por esse lado do desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Eu vi muito da minha trajetória, já aí mais de quase 20 anos de trajetória no mercado de trabalho, e eu vejo muito que a gente é carente de pessoas com inteligência emocional. E aí foi daí que eu resolvi me tornar coach. Hoje eu sou coach criacional. O que é isso, Saulo? O que é ser coach? O que é o coach, né, criacional? O que é que se cria? Né? Então, o coach é um profissional hoje, no Brasil ainda é muito recente, mas nos Estados Unidos a profissão coach é uma profissão que já está muito consolidada, né? Então, os coaches, eles ajudam as pessoas a definir o seu caminho, que é basicamente o que a gente vai falar hoje, né? Então, definir as suas metas, qual caminho seguir para alcançar os seus resultados. E a gente acredita, dentro do coach criacional, que é a minha formação, que a gente é capaz de criar a nossa própria realidade. Então, a gente entendendo quais são nossos recursos, interferências, aquilo que pode potencializar o nosso resultado, a gente consegue não vou dizer fácil, sim, né? Sim. Mas de uma maneira mais simples, a gente se conhecendo, entendendo o que pode nos ajudar, a gente consegue criar a nossa realidade, seja ela qual você quiser. Você pode sonhar e com o caminho certo você pode realizar, com certeza. Basta, como você mesmo está dizendo, né, Saulo, ter essa organização, né? Ter esses passos, seguindo passo a passo, isso, não é mesmo. isso? Então, o que você vai dizer aí pra gente sobre esses 6 passos aí para chegar na realização? Então vamos lá. Isso. O primeiro passo que eu gosto de falar é o seguinte, Sander. O primeiro passo é a gente saber para onde a gente quer ir, a gente ter clareza do objetivo que a gente quer alcançar. Não sei se você sabe, mas foi feita uma pesquisa recentemente nos Estados Unidos que perguntou para as pessoas: o que te deixa mais angustiado, mais frustrado? É não estar onde gostaria ou não saber para onde ir? E incrível, eu fiquei surpreso, né? As pessoas, elas se sentem mais frustradas, mais decepcionadas porque elas não sabem nem para onde elas vão. Então, quando a gente sabe para onde ir, é muito mais fácil.
Então, por mais que você ainda não esteja lá, mas o fato de você saber para onde está caminhando, isso lhe ajuda a definir o caminho, a definir todas as metas necessárias para alcançar. E isso, inclusive, diminui a ansiedade. Mas as pessoas hoje, inclusive, a gente vive um mundo, né, uma das doenças da atualidade é justamente a ansiedade. As pessoas não sabem o que fazer. É verdade, é verdade. Então, você quer dizer que a gente precisa ter um foco, por exemplo, é isso? Com certeza. Então, você definindo para onde você quer ir, você consegue focar. Quando a gente não sabe para onde a gente vai, o que acontece? Às vezes a gente foca em várias coisas ao mesmo tempo e isso dispersa energia e aí você não alcança um objetivo. Então, o primeiro passo é você definir para onde você quer ir. E aí eu quero, assim, nos meus processos de coaching é muito engraçado, né? Eu recebo alguns coaches que têm medo, né? O coach é o cliente do coach, tá? Então eles têm medo, inclusive, de sonhar. A gente vive numa sociedade onde a gente é tão, às vezes, tolhido, onde as pessoas impedem, criticam a gente se a gente quer realizar, se a gente quer fazer algo que é, às vezes, fora da caixinha. Isso, Ou então, às vezes, você vem numa realidade, às vezes uma realidade mais humilde, uma realidade onde não tem pessoas que cresceram, que evoluíram, e aí se você diz, você é doutor, você é médico, você é advogado, eu vou ser coach, você é criticado, e aí você prefere o quê? Se retrair. Quantas e quantas vezes você, enquanto criança, talvez você vai lembrar, você tentou fazer algo diferente, o seu pai, mãe, irmão, amigo, disse, não, isso não é para você, larga isso de mão. A gente recebe muito mais nãos na nossa vida do que sim. E aí a gente cresce acreditando que a gente não pode sonhar. Então, sonhe, você tem que definir a sua meta, não importa qual que ela seja. Se você puder trabalhar com aquilo que você tem talento, e ganhar dinheiro com isso, então, já pensou que bom seria? Então você permita-se sonhar. Primeira coisa a definir é clareza, para onde você quer ir. E se permita sonhar. Porque talvez você concorde comigo, né? Com certeza, olha só o que eu estou dizendo já, com certeza, que às vezes os nossos sonhos, eles podem ser impossível para o outro que a gente diz, né? Olha, meu sonho é esse, a pessoa, nossa, eu acho que tu não vai conseguir, eu acho que não é por aí, porque eu digo até que é normal, às vezes, as pessoas duvidarem dos seus sonhos, achando que você não tem como chegar lá, mas é a gente que tem que acreditar, né, Saulo? A gente precisa acreditar. Não sei se você conhece aquele livro O Segredo, tem até um filme, O Segredo, que foi escrito pelo Bob Proctor, e ele fala justamente sobre isso, né? Você precisa sonhar, você precisa acreditar. O segredo da vida para a gente realizar é a gente acreditar. E aí eu quero abrir um parênteses em relação, às vezes a gente culpa nossos pais, culpa a mãe, culpa as pessoas porque não acreditaram, porque às vezes tolhiram os nossos sonhos. Sim. E eu aprendi uma coisa que acho que ajuda muito a gente a melhorar o nosso convívio. Nosso pai, nossa mãe, normalmente eles querem que a gente faça aquilo que ou foi o caminho que eles trilharam, ou foi o caminho que eles viram pessoas ao redor trilharem e que tiveram sucesso. Então, quando eles dizem pra gente de repente não sonhar demais, fazer aquele arroz com feijão, é por amor. Eles não estão querendo o nosso mal. Isso, a gente, quando é adolescente, quando é jovem, às vezes a gente se revolta, né? Aí não dá certo, aí culpa os pais. Eles só estavam nos protegendo. E por amor a gente, eles quiseram dar aquele caminho que eles viram que era o caminho que dava certo. Quando que no Brasil a gente ouvia, por exemplo, há 10, 20 anos atrás, a profissão coach? Ninguém sabia. Sim. Então, há 10 anos atrás, falar que ia ser coach, a pessoa estaria louca, assim como várias e várias outras profissões. O próprio advogado, quando a profissão, né, do advogado iniciou, os primeiros advogados foram muito criticados, assim como os coaches hoje. Por quê? Porque é algo novo e nós temos medo do que é novo. Nós todos temos medo porque a gente prefere viver numa certa zona de conforto. Tudo que é novo nos causa medo. Poxa, legal. E indo para o segundo passo? O segundo passo eu chamo de alinhamento. É muito importante você conhecer, se conhecer. Né? Então, eu já tive inúmeros casos de coaches. Posso citar um exemplo aqui? Pode, claro. Uma vez uma coach minha, ela disse que ela queria ser uma grande executiva. Não tem nada de errado em ser um grande executivo. Sim. Né? Então, esse foi a clareza, o objetivo que ela definiu. E aí ela pediu minha ajuda, que ela queria definir esse caminho. E aí nós fomos fazer o alinhamento dela. Então, o alinhamento, ele pode ser um processo de autoconhecimento. No meu processo de coach, eu uso o quê? Perfil comportamental e valores.
perfil comportamental, a gente busca identificar na pessoa qual é o perfil dela, se ela é um perfil mais comunicador, mais executor, que vai para cima, focado em metas, resultados, e uma pessoa mais persuasiva, ou, por exemplo, planejadores e analistas, que são pessoas mais focadas em processos, mais focadas em planejamentos, que buscam mais a excelência. E além disso, a gente busca os valores da pessoa. A Tony Robbins, um grande profissional da área do coaching e da programação neurolinguística, ele diz que quem conhece os seus valores e vive conforme eles, tende a se tornar os líderes da nossa sociedade. Então, os valores são aquela palavrinha, aquelas coisas que regem a sua tomada de decisões. Então, quando você toma uma decisão, por menor que seja, se essa decisão ela lhe deixa algum desconforto, é porque provavelmente você está indo contra algum valor seu. Sim. E aí, quando a gente fez essa contigo, eu estava falando, né? Quando a gente foi fazer o alinhamento dela em relação ao objetivo de ser uma grande executiva, ela me disse que o valor dela principal era liberdade. E ela era uma comunicadora. Os comunicadores, normalmente, eles não gostam de rotinas. Olha só, ela não gosta de rotina e gostava de liberdade. E aí eu perguntei para ela, você se imagina uma grande executiva de uma grande multinacional atuando sem ter hora para entrar, sem ter hora para sair, podendo trabalhar da praia? Ela me falou que ela gostava muito de praia, ela tinha os sonhos de trabalhar de repente da praia. Ou seja, não tava, o sonho dela não era compatível com os valores e o perfil dela. E aí a gente foi mais adiante, inclusive ela identificou que era um sonho do pai dela, ele sempre quis ser um grande executivo e colocou esse sonho nela. Então o segundo passo é esse, é você definir. Porque se de repente você define um objetivo que não tem nada a ver com você, as chances de você ser frustrado e nem ser bem sucedido, ou você pode alcançar sucesso sem ser feliz. Tony Robbins, novamente, ele fala que sucesso sem felicidade é fracasso. Então você precisa conhecer, e o seu objetivo ele tem que estar alinhado ao seu perfil, à sua pessoa, aos seus valores. Então, para um terceiro passo, como é que a gente tem que fazer? É definir o caminho. Não adianta você saber para onde quer ir e não ter o caminho. E não existe caminho fácil, tá? Essa jornada da realização, às vezes a gente vê muito as pessoas nas redes sociais tendo aquela vida maravilhosa, e às vezes a gente tem a impressão de que ele chegou ali de maneira fácil. Eu gosto muito de ver a história de pessoas de sucesso, ler biografias, assistir vídeos, saber como que aquela pessoa chegou lá. E uma coisa, Sander, que é um ponto em comum em todas as histórias. Todas as histórias foram difíceis, todos eles fracassaram em algum momento. Então não existe caminho fácil, mas você precisa definir o caminho. E aí o que acontece? Eu vou voltar um pouquinho no perfil comportamental. Existem pessoas que elas são muito boas em quê? Sair agindo. Os executores e comunicadores, eu sou um comunicador, né? Então a vontade é de sair falando, fazendo e chegar no resultado. Só que quando você não planeja o caminho, a chance de dar errado é muito maior. Porque será que esse caminho que você está trilhando é o melhor caminho? E na hora que der errado, se você não tiver planejado o que fazer na hora que der errado, será que você não vai desistir? Então você precisa definir o passo a passo com checkpoints, que eu digo, né? Aqueles pequenos passos que aí você vai chegar ali e você vai conseguir avançando e percebendo o seu avanço. Então eu defini uma primeira meta para daqui a 3 meses, para daqui a 5 meses, e aí você consegue mensurar essa caminhada quando você define esse caminho. E Saulo, e até normal, né? Eu acho que todos nós, a gente acaba se enrolando um pouquinho no caminho, né? Porque às vezes a gente sozinho quer alcançar aquilo ali e acha que pode atirar para a direita, pode atirar para a esquerda, e o Saulo, enquanto coach, faz isso, organiza esse nosso caminho, não é isso? Isso mesmo. Uma das etapas mais importantes do processo de coaching é definir esse caminho, organizar, pensar no plano A, no plano B, né? E aí também isso depende muito da pessoa. Às vezes, se a pessoa ela tem um plano B, C, ela pode relaxar. Então, às vezes, isso vai depender muito do perfil da pessoa. Por isso que eu falei, o alinhamento ele é fundamental. Então, se a pessoa é uma pessoa mais executora, então traça um caminho e vai. Lógico, pode dar errado e a gente corrige. Mas existem pessoas, como os planejadores e analistas, onde a gente precisa dar uma segurança maior. Então, ter o plano A, o plano B, talvez o plano C, para ela se sentir segura para caminhar. Que, inclusive, esse, eu já vou avançando aqui, é o quarto passo. Caminhar.
Porque às vezes a gente existem pessoas que são muito boas em montar o caminho e não caminham. Então, e aí quando eu volto no perfil comportamental, as analistas e os planejadores, eles são muito bons em montar esse caminho, mas eles precisam se sentir seguros para caminhar. Se você se identifica com isso, você tem dificuldade em tomar decisão, dificuldade em agir, talvez o seu perfil seja esse, você precisa bolar um plano para se sentir seguro para agir. Então, tudo bem se você for assim, mas você precisa caminhar, porque se só planejar e não agir não adianta de nada. Sim. Paulo Vieira, um outro grande coach brasileiro, ele sempre diz que se ele tivesse que escolher entre ter muita inteligência e pouca ação, ou ele ter pouca inteligência, pouco conhecimento e muita ação, ele preferia ter pouca inteligência e muita ação, porque o mundo é daquele que vai lá e faz. Sim, quantas e quantas vezes você de repente teve uma ideia e aí depois veio alguém e realizou aquilo e você, putz, mas isso aí fui eu que pensei. Provavelmente você ficou pensando e não agiu, outra pessoa foi lá e agiu. Sim, então o quarto passo a gente pode dizer que é o quê? São as atitudes. Atitudes. Tem que agir. Agir, caminhar. Então tem poder quem age, Paulo Vieira fala isso também, né? Sim. Não adianta, a gente vive numa sociedade que não está errado, né? Que diz que conhecimento é poder. Mas o que é que adianta? Quantas pessoas você de repente não conhece que é graduado, pós-graduado, doutor, pós-doutor e de repente não tem uma vida de realizações? Verdade. Porque só o conhecimento sem ação, ele não traz grandes resultados. Então você precisa agir, esse é o próximo passo. E aí dentro do processo de coaching, Sander, a gente identifica quais são os recursos que potencializam a caminhada naquela pessoa e quais são as interferências, aquilo que pode atrapalhar. E a gente busca potencializar esses recursos e eliminar ou pelo menos minimizar essas interferências para que a pessoa continue andando. Sim, poxa, muito interessante. Então a gente já parte para o quinto passo, é isso? Sim. Opa! O quinto passo é o mais difícil, sabe? Chegou, como já disseste, não é muito fácil. Então chegou no quinto passo, já dificulta um pouquinho, mas também não é tudo isso, né? Assim, o que acontece? Eu vou, antes de falar qual é esse quinto passo, eu vou dar um exemplo. Eu queria te fazer uma pergunta. Você já tentou emagrecer alguma vez, Sandro? Poxa, quem nunca, né? Eu também, né? Já trilhei essa jornada. E eu gosto de dar esse exemplo porque é um exemplo muito comum. Muitas e muitas pessoas, né? Inclusive a gente vive isso, né? De querer emagrecer, de querer... Então o que acontece? Vamos lá. Dentro da nossa jornada. Então a nossa clareza é o quê? Digamos que para 2021 você queira perder 5, 10, sei lá, quantos quilos você decidir. Então essa é a sua clareza, é o primeiro passo. E aí você precisa se conhecer. Qual é o seu perfil? Você é uma pessoa que precisa planejar, que precisa definir várias métricas, acompanhar o seu peso diariamente, ou não? Você é uma pessoa que já tem que sair fazendo, ou seja, você precisa se conhecer para definir o melhor caminho, que é o terceiro passo. Sim. Então definir o caminho. E aí normalmente as pessoas sabem com facilidade qual é o caminho para emagrecer. Vou fazer uma dieta, vou iniciar a academia, vou na nutricionista, vou tomar algum remédio, cuidado, tá? Fazer caminhada. E aí, então, esse é o caminho a ser trilhado. Sim. E as pessoas começam. Quem nunca se matriculou numa academia e foi lá um mês, às vezes 2 meses e largou pelo caminho? Isso, é verdade. É aí que entra o quinto passo. É a consistência. As pessoas têm muita dificuldade em manter a consistência. Sabe por quê? Tem uma frase que eu não recordo, né? Não sei de quem é. Eu ouvi essa frase a primeira vez do Jerônimo Temer, eu não sei se é dele mesmo. Jerônimo Temer é um grande coach também brasileiro. E ele fala o seguinte: tudo piora antes de melhorar. Como assim, né? Tudo piora antes de melhorar. Então vamos pensar no exemplo da academia do emagrecimento. Sim. Você decide emagrecer e aí você começa para a academia. Na primeira semana que você começa a malhar, o seu corpo todo dói. É uma dor que parece que você está doente, você não consegue às vezes levantar da cama. Além da academia, você resolveu cortar algumas comidas, né? Sei lá, diminuir o churrasco, diminuir... Come a salada, mas fica com um bolo de chocolate na cabeça. É assim que eu sou. Outro dia eu conversando, né? Uma pessoa que ela decidiu cortar durante a semana, começou a malhar a semana inteira só comendo salada, arroz e feijão. Ui! E aí
várias outras coisas. De repente você vai evitar sair com algum amigo que sabe que vai levar você para uma churrascaria para comer um doce, ou seja, você começa a se privar de várias coisas. E o resultado ele não vai acontecer em uma semana, o resultado ele vai começar depois de 3, 5, 6 meses, dependendo do seu empenho. Então por isso que as coisas tendem a piorar, você começa a se restringir de várias coisas antes do resultado de fato acontecer. E aí é na hora que você não consegue ter o quinto passo, que é a consistência. E sem consistência, sem energia direcionada, e com consistência, você não alcança o seu resultado. Não concorda? Então quantas pessoas não começam uma academia, não começam a emagrecer e depois largam tudo? Isso, desiste, né? E o nosso cérebro, e aí eu vou colocar a culpa, sabe em quem? No seu cérebro, no teu cérebro, Sander. No meu, olha só. O nosso cérebro, ele é programado, tá, para transformar tudo em hábitos. Então, e ele faz isso, assim como nossos pais, ele faz isso por amor a gente. Então, todas as atividades que a gente faz, quando a gente começa uma nova atividade, Sander, já foram feitos exames de imagem no cérebro. Quando a pessoa está aprendendo alguma coisa nova, as imagens, de uma forma didática, é como se o nosso cérebro estivesse gastando muita energia. Imagina lá uma caneta riscando, né, um papel, e ele faz muitos riscos. Tá? Quando a gente começa uma nova atividade, qualquer que seja a atividade. Tá? E o nosso cérebro, ele gasta 25% da nossa energia. O nosso cérebro ele pesa em torno de 3 quilos apenas. Isso corresponde a 5% mais ou menos da nossa massa corporal. Só que ele consome 25% da nossa energia. Então, para diminuir, para poupar o nosso gasto de energia, ele transforma tudo em hábito. E aí quando você tenta, no caso do emagrecimento, ou de uma nova meta, um novo estudo, qualquer que seja um novo objetivo, que você começa a fazer coisas que não está acostumado, o cérebro ele começa a tentar te sabotar. Para quê? Para economizar, para poupar a sua energia, para economizar, para realmente tentar lhe manter em segurança. Então aí é que é difícil você... comer a salada, você vai estar pensando no quê? Pensando no bolo de chocolate. Bolo. E aí você consegue um dia, 2, 3, às vezes uma semana. E depois quando vem comer o bolo, aí já não come só um bolo, já come 2 para compensar. E aí vai tudo por água abaixo. Então dentro do processo de coach, a gente identifica quais são esses sabotadores e quais são também os motivadores que vão te ajudar a manter a consistência. Então o quinto passo, o coach Saulo exatamente trabalha isso com coach. Consistência. No caso a consistência da gente conseguir manter aquilo ali. Isso mesmo. Manter aquele, eu digo, meta, não sei bem o que eu posso dizer, mas manter para chegar lá, se manter na caminhada para chegar no objetivo. Isso, na caminhada para chegar no objetivo. E aí, lá no caminho, um dos pontos que a gente trabalha, né, para conseguir manter a consistência, quando a gente define o caminho, a gente define checkpoint. O que seriam esses checkpoints? Seriam pequenos pontos onde você vai comemorar, né, pequenas conquistas antes de chegar na grande conquista. E aí a cada pequena conquista a gente recomenda que você comemore. Então, sei lá, se o meu objetivo é mudar de carreira, né, e para isso, por exemplo, eu preciso iniciar uma nova graduação, no momento se matriculou na graduação, comemorar, sair, chamar as pessoas que você mais ama, os amigos, e comemore. O objetivo macro é chegar numa nova carreira, mas você já iniciou, o primeiro passo foi dado, comemore. Quando a gente comemora, a gente gera um hormônio chamado dopamina. A gente chama esse hormônio de hormônio da conquista. Então, quanto mais a gente comemora, mais a gente gera dopamina e mais o nosso corpo pede dopamina. Então, ele vai pedir que você passe para o próximo passo. É igual, por exemplo, quando eu comecei a correr, Sander, hoje eu gosto de praticar corrida de rua, e foi por um processo de emagrecimento e de melhora de saúde, eu lembro que cada semana eu definia que eu ia caminhar 500 metros a mais. Sim. Nem comecei correndo, comecei caminhando. E a cada vez que eu fazia, que eu chegava nesse objetivo, eu comemorava, eu tomava uma água, um suco, eu criava uma maneira de comemorar. E isso me mantinha com a dopamina elevada para que eu alcançasse os próximos objetivos. E aí a gente, para chegar no sexto passo, que é, adivinha qual? O sexto passo, então, já que tu disseste, né, que eram 6 passos, eu creio que seja a realização, não é? Isso mesmo, a realização, a conquista. A conquista. Né? E é muito importante essa conquista ela ir sendo construída, como eu já falei, cada checkpoint, até que você chegue sua grande realização. Então,
E esse é o nosso grande objetivo, né? Eu espero que realmente em 2021 você consiga definir. Eu posso dar um bônus? Posso, Sander? Claro, vai lá. Eu quero te ajudar a construir, tá? Te ajudar a construir a tua meta, tá? A tua meta, para ela ser uma meta que realmente ela você tenha maior facilidade para alcançar ela precisa seguir alguns passinhos, tá? O primeiro é que ela seja uma meta específica. Vou voltar ao exemplo do emagrecimento. Sim. Né? Muita gente começa, eu vou emagrecer. Mas quantos quilos você quer emagrecer? Primeiro, você precisa definir uma meta específica. Eu quero mudar de carreira. Qual carreira nova você quer ter? Eu vejo muita gente, em 2021 eu vou ser feliz. Mas o que é ser feliz? Talvez para ti, Sander, ser feliz seja uma coisa totalmente diferente do que para mim. Exato, Então você precisa definir uma meta que seja específica. Se emagrecer, eu quero emagrecer 10 quilos. Tá? Ser feliz para mim é comprar uma casa nova lá em Mosqueiro e viver pegando vento lá no rosto todo dia. Olha só. É uma coisa específica. Sim. Precisa ser, eu quero mudar de carreira. A minha nova carreira vai ser coach, por exemplo. Então tem que ser específico. O próximo passo, ela tem que ser mensurável. Lembra que eu falei do checkpoint? Sim, é justamente para a gente saber que a gente está caminhando, porque às vezes a gente define uma meta, não tem uma maneira de mensurar e a gente não sabe se está chegando ou não, e aí cai naquele problema da consistência. Sim. A gente não consegue ser consistente porque a gente não sente que está avançando, não gera dopamina e a gente desanima, certo? O terceiro ponto, ela ser atingível. E aí, nesse ponto, não quero dizer para você ter metas pequenas. O Jorge Paulo Lemann, brasileiro, se você não conhece, dono do Americanas, Ambev, Burger King, entre tantas e tantas, hoje um dos brasileiros mais ricos do mundo, tá? Ele fala uma frase que eu acho muito interessante, que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, sonhe grande, tá? Mas ela tem que ser metas atingíveis. E se for um sonho muito grande que pareça inalcançável, divida em pequenas metas, que é o que eu estou falando. Às vezes a gente define um sonho muito grande e não cria esse passo a passo, e aí esse sonho, às vezes a gente olha, está tão distante que ele não tem força magnética para lhe mover. Sim, sim. E também se é um sonho muito pequeno, é o risco de sonhar pequeno. É uma coisa tão pequena que às vezes você, poxa, mas vale a pena um esforço para algo que não vai fazer tanta diferença? É verdade. Então, ela tem que ser atingível e entra no próximo passo, que ela tem que ser relevante, importante. Às vezes você define, como eu acabei de falar, metas que não são importantes para você, que não vão impactar, e aí não vai ter força para lhe mover. E o outro passo, toda meta precisa ter data, ela precisa ser temporal. Senão fica aquela coisa, deixa a meta em aberta, quando eu chegar lá eu dobro a meta. Mas quando é que você vai chegar lá se você não definir uma meta? E nós, seres humanos, tá? A gente é movido por urgência, por prazo. Não sei se você, por exemplo, já aconteceu isso comigo. Comprei um curso novo, adoro estudar, e eu não defino uma data para eu fazer esse curso. Já aconteceu de passar um ano o curso expirar e eu não realizar, porque eu não defini uma data para realizar. Então, quando a gente define data, a gente consegue fazer. Muito legal. Então assim, Saulo, aí você colocou aí pra gente, né, os 6 passos. E agora eu vou te pedir um presente aí para 2021. Pode como pedir. Professor aqui, né? Então assim, eu percebo que os alunos, quando eles chegam no 3º ano, eles não conseguem muito organizar exatamente isso. O que eu vou fazer quando eu terminar meu ensino médio? Nossa, meu último ano, 3º ano, que curso eu vou fazer? Eu só vou trabalhar? Alguns já pensam em casar, enfim. Eu enquanto professor, quando eu converso com eles colocam planos, sim, após terminar o 3º ano, né? Então eu gostaria que tu, já que o programa, né, diz isso, né, dá dicas, qual é a dica que tu dá aí para esses jovens aí que estão planejando uma vida após 3º ano, pós ensino médio? Eu já passei todos nós já passamos por isso, né? Já passamos por essa fase, e é um momento bem complicado, né? A gente está largando a adolescência, aquela fase de brincar, de repente ter uma vida adulta, e o que fazer, né? É muito comum, às vezes, a pessoa ela começa uma coisa e larga porque não sabe o que fazer. É um momento complicado, e nós já passamos por isso. Mas o que eu sempre digo, se você não sabe o que fazer, faça alguma coisa. Eu acho muito importante.
Pior do que você tomar um caminho errado é você não agir. Eu gosto de dizer que quando a gente age, né, por mais que, se você não sabe o caminho, mas começa a agir, o universo, como você quiser chamar, eu chamo de Deus, tá? Einstein, ele fala, né, que as coincidências, elas são a maneira que Deus usa para se manter no anonimato, né? Então, eu gosto de dizer que Deus, ele vai providenciar o caminho. Eu mesmo, quando que lá em 2017, quando eu resolvi ser administrador, não tinha noção que hoje eu seria coach. Sim, mas eu sim. tomei um caminho. Então, defina. Se você não sabe qual caminho seguir, defina um caminho, peça ajuda para alguém, converse com o seu professor, com o Sander, né? E procure fazer uma coisa que você goste, uma coisa que você ama, uma coisa Sim. que realmente você acredita que tem a ver com você. Tá? Se não tiver certeza, a vida ela é feita de possibilidades. Nada na vida é certeza, né? Se eu pegar uma moeda e jogar aqui para cima, vai dar cara ou coroa? Não se sabe. A vida como um todo é assim, nada na vida ela é uma certeza. Então você tem que arriscar. Vá lá, faça, e o caminho, Deus, o universo, o ser superior, ele vai se encarregar de mostrar o caminho. Só não fique parado. Só não deixe de, agora eu vou parar e esperar que chegue um anjinho do céu dizendo seu propósito de vida a partir de agora é esse. Isso não vai acontecer. Sim, sim. Então haja, saia, prefira a ação do que a inação. Poxa, então olha aí, gente. Só seguir os 6 passos que o sucesso vem, né, Saulo? Isso Posso mesmo. dizer isso, né? Então o programa hoje foi exatamente isso aí. O Saulo aceitou o nosso convite, o coach, né, para nos ajudar e alcançar as nossas metas. E eu desejo que vocês alcancem as metas de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão chegar lá. E com essas dicas, então, de hoje... Então, Saulo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e eu quero até me colocar à disposição, tá? De quem estiver nos assistindo aqui, tá? O meu Instagram é @saulo.pedroso, você vai ver lá minha fotinho. Lá você pode mandar direct, você vai ter acesso até ao meu WhatsApp. E se você tiver dúvida, quiser conhecer um pouco mais sobre coach, se alguém quiser simplesmente trocar uma ideia, conversar, eu vou ter o maior prazer, de verdade, coloco-me aqui à disposição de todo o público. E o Saulo, de vez em quando, faz umas lives aí também, né? Olha, ajuda gratuitamente aí uma galera aí na internet. Como é que funciona, Saulo, também? Toda quinta-feira, às 19h57, no horário específico, 19h57, eu faço lives. Tá? Então corre lá, a partir agora de 2021 vou ter muitos treinamentos, vou ter muitas lives, vou ter muito conteúdo, vou receber muita gente, pessoas de sucesso, pessoas que já trilharam as suas jornadas e estão trilhando. Poxa, então vai ter muitos convidados, assim como hoje eu sou seu convidado, eu vou ter pessoas lá que vão estar lá trocando ideia e ajudando você a alcançar a sua jornada e alcançar o sucesso. Poxa, então, gente, não podem esquecer, tá bom? Sigam a gente nas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal aí do YouTube e um bom dia para vocês. Bom dia!